as grandes questões da área de música, elas, desde a origem que a gente pode chamar de civilização brasileira, elas estão interrelacionadas com a política. Então, há decisões políticas o tempo inteiro em relação à música. E, na maior parte dos casos, essas decisões são do tipo policiais. Elas são proibitivas, elas dizem o que elas não querem. Né? Desde legislações do tipo municipal até as provinciais ou das capitanias, né? Antigamente, até dos governos, a gente pode falar em federal, né? No século XX, mas antigamente era ou da colônia, ou do império. Né? Então, o maior corpo de relação da política com a música era o corpo de determinações proibitivas. Por exemplo, em São Paulo, no século XVI, uma das primeiras leis que a Câmara menciona a música é proibindo que os índios cantassem as suas músicas no centro da cidade. Olha só. A segunda que aparece era proibindo que os brancos fossem ouvir a música dos índios nas aldeias. Quer dizer, esse tipo de legislação demonstra que os poderes daquela época, né, impunham um certo apartheid cultural. Ou seja, diferenciar os grupos étnicos e impedir as misturas. Né? Ao longo de toda a história do Brasil, essa talvez seja a maior característica da legislação. Ela tenta impedir a mistura de culturas entre as distintas classes. A história da prática musical, principalmente da música clássica no Brasil, ela é extremamente classista. Pelo esse viés que você está passando. Ela é bastante proibitiva e era, digamos, para uma determinada classe social apreciar aquele tipo de música. Sim, a partir do final do século XIX. Agora, o próprio conceito de música clássica ele é recente. Quer dizer, se a gente recuar para 1850, 1800, esse conceito não existe. Então é anacrônico a gente chamar isso de música clássica? Não, hoje não. Mas quando olha para o século XIX, para esse período. Olha para o século XIX, não faz sentido, porque esse foi um conceito criado para definir a música das elites. Olha só. Quer dizer, então você está correto no que você falou, está perfeitamente correto. Só que há o pensamento oposto. Quer dizer, o conceito foi criado para dizer qual é a música que a elite queria e todo o resto ficou com as camadas populares. Então o samba, a modinha, o lundu era o que não era o clássico, não era a música das elites, né? Você pensar na própria no próprio conceito, né, do clássico, não faz muito sentido se a gente entende essa... Exatamente. Porque o que existia antes? Existiam o repertório sacro, por exemplo, das igrejas, que hoje você ouve nas salas de concerto e chama de música clássica. Mas naquela época, a música sacra, ela não tinha a separação de classes que existe hoje. Por exemplo, as irmandades dos ricos e dos pobres usavam repertórios muito parecidos. A partir da criação do conceito de música clássica, começa a haver uma separação de repertórios muito maior. E a legislação vai acompanhando isso. Então, a legislação do final do século XIX, ela ataca o batuque, o samba, a capoeira, o lundu, o entrudo. O entrudo. Né? Que todo mundo diz que é a origem do carnaval. Não, exatamente o contrário. O carnaval, no final do século XIX, foi importado da Europa para atacar o intrudo. Então, a gente acha que o carnaval é a origem do... Não, o carnaval foi trazido da Itália para evitar a celebração do intrudo. Tanto que a elite, ela compra o carnaval muito facilmente, né? Mas é para isso, exatamente, né? Quer dizer, o carnaval, a gente tem aquelas fotos antigas dos corsos, né? Os desfiles de carros, luxuosidade, as máscaras. O carnaval ele foi importado por ser reconhecido como civilizado. Diferentemente do intrudo, que eram brincadeiras populares, de festas de música na rua, de comilança, a brincadeira de jogar água de cheiro no outro. Né? Isso vem tudo do intrudo. Né? Claro, o carnaval hoje ele tem resquícios. O lança-perfume, a bexiga de jogar no outro, é o resquício do intrudo. Mas a ideia principal do carnaval, que era músicas compostas para o carnaval, marchas, isso vem do mundo europeu. Isso não é da tradição brasileira, não. Isso foi importado para atacar
justamente o intrudo. E quando pra gente fazer esse bloco, que eu queria muito conversar sobre isso, quando a gente vai pensar no século XX, que a gente tem bastante essa dicotomia da ascensão dos comunistas no Brasil, para até chegar pelo menos na nossa ditadura, com um governo extremamente repressor, eu tive o prazer de, por um período de tempo, ter um contato muito bom com o professor Edmundo Villani Cortes. Ele me ajudava, eu tava compondo algumas coisas, ele ajudava, ouvia, dava uma olhada. E ele fala, a gente teve uma conversa um pouco sobre isso, sobre não uma ideia de boicote, mas que muitos desses comunistas, nesse meio, nasciam muitos artistas, né? A esquerda, ela sempre foi um local que proliferou muito artista lá de dentro. Na questão do que a gente entende hoje, nessas aspas, música clássica, como é que ela conversou com essa política de dicotomia dos comunistas no Brasil com os governos repressores? Como é que a música ela espelhou a política no século XX no Brasil? Interessante a questão. E a primeira coisa seria distinguir comunista de trabalhista. Sim. Porque o Brasil ele tem uma tradição muito maior de luta política trabalhista do que propriamente comunista, né? O trabalhismo vem das políticas de Getúlio Vargas na década de 30, né? de privilegiar a condição do trabalhador e tudo mais. O comunismo ele tem uma origem internacional e ele é muito mais intelectualizado, ele vem de teorias, ele é marxista, né? Uhum. O comunismo ele dialogou com a música principalmente a partir dos anos 50, quando existia a ideia das internacionais comunistas, expansão, né, da revolução para outros países. Então ele recebeu o engajamento de várias pessoas, basicamente compositores de música de concerto, de música clássica, né? Então Cláudio Santoro, Gilberto Mendes, foram compositores que se engajaram no movimento comunista internacional e passaram a manifestar isso de alguma forma na música ou em trabalhar ao lado, né, do movimento. Já o movimento trabalhista ele se manifestou muito mais em música popular, né? Nos sambas ou na música popular com letras políticas, música de protesto, né? Então, os anti-esquerdistas da atualidade, eles juntam tudo no mesmo bloco, né? Tudo comunista. Sim. Não é, historicamente, são muito diferentes, com pensamentos, com legados diferentes e com impactos diferentes na sociedade, né?